Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim falando de Deus, refletindo sobre as coisas de Deus, e eu quero que vocês também sintam essa diferença nas suas vidas, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, nossa reflexão está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. É um versículo bem conhecido. E ele diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém. Bom, meus queridos, aqui o apóstolo Paulo nos ensinando, nos mostrando, né, a diferença da vida, né, de quem vive por fé e de quem vive pelo que vê. Né? E nós, né, cristãos, nós vivemos pela fé, né? A gente vive pela fé. E quem vive pela fé tem uma vida muito mais dinâmica, né? Muito mais arrojada, uma vida muito mais agitada, muito mais envolvente, né, do que quem vive apenas pelo que vê, né? Porque quem vive pelo que vê tem aquela vida mansa, aquela vida, né, assim, sem graça, vamos dizer, né? É uma diferença muito grande a gente que vive pela fé, porque a fé a gente não tem limite, né? Então a fé faz com que a gente viva, faz, ou melhor, com que a nossa vida seja uma vida farta, seja uma vida infinita, né? Por quê? Porque a fé nos proporciona isso, né? Nós acreditamos e temos certeza, né, do que nós acreditamos, né? Na vida eterna. Então, quem crê na vida eterna, como que eu vou poder estar aqui hoje, por exemplo, mal-humorado, cabisbaixo, chateado, se eu acredito na vida eterna, se eu acredito que eu vou viver para sempre, né? Então, como? Não faz sentido, né? Então, por isso que eu disse no começo que quem vive pela fé tem uma vida muito mais arrojada, muito mais agitada, né? Nesse sentido de felicidade, porque não tem como, né? Não tem motivos para a gente ser, para a gente estar triste, por exemplo, não tem motivo, né? Nós sabemos que aqui é somente uma passagem, né? Que esse mundo físico é uma passagem, só que é uma escola, né? Nós aprendemos, né? E no final, né? No final teremos um vestibular, né? Vamos dizer assim, teremos um vestibular e seremos, né? No vestibular seremos avaliados e ou nós, né, seremos aprovados ou reprovados. Nós, é claro, vivemos pela fé e a gente tem certeza da nossa aprovação. Então eu vivo, né, com essa certeza. Eu seria um maior dos hipócritas se eu tivesse aqui todos os dias falando com vocês e se eu não tivesse certeza que eu seria aprovado. Então, né, não é que eu me sinto melhor, que eu sou melhor que ninguém, não. É que, como eu disse, eu vivo pela minha fé e na minha fé me diz que eu seria aprovado. A minha fé me mostra uma vida eterna, me mostra uma vida, né, que eu sei que eu viverei, né? Eu sei disso, eu sinto isso, né? E é claro, eu quero e sei que vocês também sentem isso. Por quê? Porque vivemos pela fé e não pelo que a gente vê. Né? A vida de quem vive pelo que vê é uma vida limitada, né? Porque a nossa visão é limitada. Agora, a nossa fé é ilimitada. Então, é muito melhor, né, a gente viver pela fé. Tanto que aqui o apóstolo Paulo ele está afirmando isso também. Ele não está dizendo que bom seria, né? Talvez, não, ele está afirmando lá, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Por quê? Porque ele também tinha essa certeza, porque ele também viveu, né, pela fé, né? Desde, é claro, desde que depois desde do momento que ele foi transformado por Jesus, que ele teve um encontro com Jesus,
ele começou a viver pela fé. Até então ele vivia também pelo que ele via, né? Então a vida dele era uma vida sem graça, uma vida limitada, como é hoje a vida de quem não vive pela fé, né? Então nós vivemos pela fé, não vivemos pelo que a gente vê. Por isso que a nossa vida é muito mais dinâmica, é muito mais alegre, é muito mais bacana, é uma vida com muito mais propósito, porque eu sei, né, da minha aprovação, e a minha fé é ilimitada, a nossa fé é ilimitada, tá bom, queridos? Então hoje, né, sexta-feira já, o último dia útil da semana, que a gente pense bastante nisso, né? Que a nossa fé é ilimitada, consequentemente a nossa vida é ilimitada também. Então nossa vida não tem limite, nossa vida não acaba com a morte, né? Nossa vida começa com a morte. Então a fé, né, nos proporciona essa certeza, né? Não é esse pensamento, não é essa certeza. A morte é só o começo, né? Daí sim que a gente vai viver a vida realmente plena, a vida serena, a vida sem dor, sem choro, sem pranto, sem aflição. Aí sim é a vida verdadeira, aí sim é a vida plena. Tá bom, queridos? Então que a gente tenha isso na nossa mente, que a gente viva isso, né? Sempre, sempre, sempre. A gente vive pela fé, não pelo que nós vemos. Tá bom? Então é isso, queridos. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam ao nosso Pai e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. E que a palavra de Deus esteja sempre aqui na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Fica aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe a todos, tenhamos uma sexta-feira abençoada e sejamos gratos sempre, 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 e também, é claro, sejamos hoje melhores do que fomos ontem. Tá bom, queridos? Um abraço. Com Deus, até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos.